E aí, meus nobres, tudo bem? Vamos para mais um videozinho aqui, né? Mais um. E eu tô vendo que Lula não sabe o que fazer com essa crise que está acontecendo aí com a alta dos diesel. Na verdade, tem muita coisa nas costas de Lula, né? Tem muita coisa, além dessa situação do diesel. Mas nesse vídeo vamos debater isso aqui. O pacote do governo Lula contra a alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos. Se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, que já está ficando tarde e eu começo a ficar meio lento. Mas esse é o segundo pacote para reduzir o diesel. É o segundo. O primeiro não adiantou muito. Esse agora, será que vai adiantar alguma coisa? Vamos ver aqui. O que seria esses 5 pontos? Entre as medidas anunciadas estão a ampliação de subvenção ao diesel, a criação de um subsídio para a importação de gás de cozinha e a isenção de impostos sobre o biodiesel e o querosene de aviação QAV. Olha, eu não sou nenhum Haddad, né? Nenhum ministro da Economia, mas eu acho que você cortando. Cortando não, né? Você mandando subsídios não é muito vantajoso comparado a você reduzir impostos, cortar juros, não artificialmente, né? Não artificialmente feito a Dilma fez. Mas vamos lá, vamos ler aqui. O governo Lula anunciou nesta segunda-feira mais um pacote de medidas visando conter o impacto da guerra do Irã sobre os preços dos combustíveis no Brasil. Cara, isso é foda, porque quando você lembra que a gente só tá pagando tão caro nos combustíveis e em outras coisas também, porque esse lance dos combustíveis não só afeta os caminhões, não, afeta os mercados. Afeta os mercados, porque se o caminhão está cobrando mais caro por causa do combustível, a, a, os donos de supermercados e donos de outras situações, empresas de material de construção, etc, etc, vão aumentar o preço para o consumidor final, a gente. Então isso prejudica todo mundo. E só para complementar aqui o meu raciocínio, quando você lembra que a Petrobras, os preços dela são atrelados ao câmbio internacional, é foda, porque a Petrobras é nossa. A gente poderia estar pagando muito barato nessa situação dos diesel. Muito. Diesel, gasolina, etc. Mas é aquilo, né? O governo é o acionista maior da Petrobras. Então, se a Petrobras ganha muito, o governo também ganha muito. Se você não sabe, dê uma pesquisadinha aí. Continuando, entre as medidas anunciadas estão a ampliação da subvenção ao diesel, a criação de um subsídio para importação do gás de cozinha, tal. Isso aqui está no subtítulo. Em março, o governo já havia anunciado a isenção da alíquota de PIS e COFINS sobre o óleo diesel e um subsídio de 0,32 por litro do produto produzido no Brasil ou importado. O efeito desse primeiro pacote, no entanto, ainda não chegou integralmente aos consumidores, porque três grandes empresas no setor do setor, Vibra, Antiga, BR Distribuidora, Ipiranga e Raizen, responsáveis por metade das importações privadas de diesel, não aderiram à política. Não aderiram. Olha só, não aderiram à política mesmo com esse lance de subsídio. Mas pelo que eu entendi aqui, isso foi no primeiro pacote, né? Foi no primeiro pacote. Agora é o segundo. Vamos ver se essas empresas aderem, né? Vamos ver. Com as medidas anunciadas nesta segunda-feira, o governo visa conter uma aceleração da inflação em pleno ano eleitoral. Cara, o que me dá raiva, sabe o que é? É a ineficiência do governo. Porque é o seguinte: o governo só deixa para tomar essas medidas desesperadas quando a merda estoura, em vez do país estar passando por uma reforma desde o começo do ano. Não desse ano, tá? Desde o começo do ano que o presidente assume, ou seja, 2022. Se tivesse passando aos poucos reformas, reformas tributárias, reformas previdenciárias, todo tipo de reforma que você imaginar, quando chegasse essas situações de desespero, onde o Brasil se lasca, a gente estaria muito mais preparado.
para conter e não sofrer tanto com essa situação que acontece lá fora e a gente paga aqui. Tá entendendo? Uma coisa é os Estados Unidos, por exemplo, um exemplo aqui. Uma coisa é os Estados Unidos não se prevenir. E quando chega uma situação dessa, ele, ok, tá doendo aqui, como se fosse um beliscãozinho. Outra situação é o Brasil não se prevenir e quando acontecer essa situação que está acontecendo entre Estados Unidos e Irã, a gente tomar no cu mais do que os Estados Unidos. Porque, obviamente, os Estados Unidos é uma potência muito mais forte do que a nossa. Então, quando eles sofrem uma crise, não é tão danoso comparado a gente, velho. Por isso que, na minha opinião, o Brasil deve se preparar para isso. Do mesmo jeito que eu acho que o Brasil deve se preparar até para uma pandemia. Porque, assim, em toda a era moderna e antiga, sempre existiu pandemia. Vocês viram quando chegou a Covid? Foi um desespero danado. Um desespero só. E agora, mais uma guerra aí onde o Brasil se lasca, né? Onde o Brasil se lascou, ou mais precisamente a gente, foi na guerra da Rússia com a Ucrânia, quando iniciou. E o Brasil vai se fuder de novo, gravem o que eu estou dizendo, o Brasil vai se fuder de novo quando for China contra Taiwan. Pode esperar o que eu estou dizendo. Pode esperar. E o Brasil não vai se preparar. Não vai. E aí vai começar tudo isso aqui, ó, diminuir a alíquota, fazer subsídio. Foda, velho. Muito foda. E por falar nessa situação, ó, subsídios do governo para tentar segurar preços de combustíveis já somam 31 bilhões. Medidas incluem cortes de tributos e subversões, mas a alta das bombas persiste e preocupa o governo Lula. Com certeza. Porque isso está acontecendo no governo dele, né? Então, consequentemente, quem assumir o próximo ano, Lula, por exemplo, não pode chegar e dizer foi culpa do presidente tal. Não, não pode, porque a desgraça está acontecendo no governo dele. Não foi assim quando foi a pandemia com o Bolsonaro? Lula não disse a mesma coisa? Que a responsabilidade é do Bolsonaro? Pois pronto, a responsabilidade dessa merda que está acontecendo agora é de Lula. Ou será que ele não vai segurar a bronca? E para você que acha que 31 bilhões é muito, assim, para nós né? É infinito. Mas para o governo, 2 dias de arrecadações de impostos, basicamente, já arrecada isso aí, tá? 2 dias, aproximadamente. Para você ver como a gente é rei dos impostos. Mas vamos lá, força. Força que você consegue. E por falar nessa situação de novo, do diesel, o governo propõe pena de até 5 anos para aumento abusivo do preço de combustíveis. Ora, a gente sabe que nessas situações existe filhos da puta que aumentam desproporcionalmente, seja em mercado, seja em diesel, seja em vários setores. Tem aquelas pessoas que aumentam porque realmente a situação está complicada e tem aquelas pessoas que aumentam de forma exponencial por safadeza mesmo. Tá? Por safadeza mesmo. Só que aqui tem uma pegadinha. O governo quer pregar um espantalho, porque como você também vai dizer, tem que ter uma investigação aí, tem que ter uma investigação rigorosa. Mas como é que você vai dizer ou acusar alguns setores? Aí, ó, tá fazendo preço abusivo. Não tem. Não tem como. E outra, também não tem como fiscalizar todos os mercados do Brasil, todos os postos de gasolina. Não tem. O que eu acho aqui é que o governo quer tirar o dele da reta e colocar a responsabilidade nos setores, nos outros. Eu tô achando isso, tá? Mas, e você, o que é que acha? Comenta aí. Se você chegou até o final desse vídeo, considere acompanhar o canal, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui. Não se esqueça de compartilhar, ativar o sininho, deixar o like, se inscrever, comentar, é muito importante, tá bom? Principalmente se inscrever se você for novo aqui para você não perder o canal, pois o algoritmo pode não mostrar de novo. Um abraço para todos e todas e lembrem-se, aqui na terra do diesel, lá na casa do caralho, daqui para frente é só para trás.